Convidamos uma pessoa muito especial que estava sendo aguardada, inclusive, para falar. É a coordenadora do Centro de Convivência de Idosos, o CCI, nossa querida Silvana Bezerra Milã. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia, Raíssa, bom dia a todos os ouvintes, em especial os idosos, que estão ansiosos para a volta da atividade lá. Por isso que a gente disse que estava esperando você vir falar aqui. Isso, e é uma grande audiência, né, neste momento, né? Sempre eles estão muito ligados, né, na programação. Sim. E até pediram, quando retornar, né, avisa nós na rádio, né, que estamos sempre ligadinhos com a Marlene. Olha que delícia, obrigada a todos. Hoje, inclusive, um dia especial, eu falava no comecinho do programa, é o Dia Nacional dos Aposentados. E é uma das categorias que vocês mais atendem lá, né, as pessoas de idade que são aposentadas também, né, Silvana? Isso, nós atendemos idosos, né, acima de 60 anos. Hoje, o nosso idoso mais velho tem 96 anos. Olha, que delícia, 96 aninhos. E está participando da atividade. Está participando, está ativo. Que legal. Isso é um dos aspectos mais importantes do Centro de Convivência de Idosos, né, Silvana? Manter a atividade na vida dessas pessoas. Isso, Marlene. Depois dos 60 anos, né, a pessoa começa a se isolar, fica sozinho. E onde vem as doenças, né? Vem a depressão. Neste momento, até estamos retornando mais cedo, devido à grande procura deles. Que legal. Que estão em casa e querem atividade. Então, a pedido da secretária de Assistência Social, a Juscelia, pediu para que a gente antecipasse esse retorno. Já marcou, então, a data? Quando vai começar a atividade? Nós começamos ontem, fazendo recadastramento. Olha, que legal. Né, e entregando as avaliações médicas, onde eles levam até os PSF e o médico autoriza qual tipo de atividade que pode fazer. Precisa dessa autorização do médico? Precisa. Eles têm que passar por essa avaliação, né? Então, cada um no seu PSF, porque lá já tem uma ficha. De cada onde idoso. Consta, né? Toda a situação da saúde do idoso. E ele retornando com essa ficha, nós vamos. Aí a gente agenda, né, para as atividades físicas, que já está programada com o retorno para o dia 6 de fevereiro. A partir do dia 6 começa a funcionar normalmente tudo que é ofertado lá. Isso. E nós, na sexta-feira, agora já vamos ter o matinê. Né? Vai estrear com o bailão. Com o bailão, que é o que eles mais gostam, né? Então, nós teremos aí depois um período, né, de quaresma, onde os idosos, eles respeitam esse período. Não vão dançar. Não vão, então nós temos aí 4 matinês, marcados, né? Marcados, fechando ali com um matinezinho de carnaval, no dia 17 de fevereiro, com a escolha do rei e a rainha do carnaval. Dos idosos. Dos idosos. Ai, programação para a gente acompanhar, né, Raíssa, na nossa programação também. É interessante, são atividades que realmente mantêm a atividade física, mental para todos eles, né, Silvana? Com certeza. Nós temos, assim, ofertamos diariamente, né, academia, hidroginástica, alongamento, aula de informática, tá indo que é bem, muito o legal. Estão gostando, né? Porque é tecnologia, né? Precisa aprender. Precisa. Nós temos aula de canto. E também nós temos um projeto Aprendendo a Ler e Escrever o Nome, com a pedagoga. Esse projeto tem sido um sucesso no Centro de Convivência, porque muitos, né, não tiveram a oportunidade de estudar. Estão analfabetos ainda, quando chegam lá, de repente. Que bom, né? E os jogos, né? Jogos diversos também são oferecidos diariamente. E nós temos aí novidades para esse ano, né? Várias oficinas estão vindo aí. Então, a gente gostaria que eles participassem, né? Qual é o primeiro passo, Silvana? Tem que procurar vocês ou pode ir direto no postinho? Tem que procurar, primeiro passo, o Centro de Convivência. Passar por lá, pegar uma ficha. Isso. E a gente faz primeiro passo, o cadastro, precisa dos documentos pessoais. E aí, a partir disso aí, eles recebem uma ficha de avaliação médica, onde eles vão até os PSF. E depois retornam com essa ficha para agendar as atividades. Mesmo quem já estava nas atividades no ano passado, precisa primeiro passar lá com vocês? Isso. Atualizar o cadastro, né? Há muita mudança de endereço, de telefone. E a gente precisa ter, em especial, além do telefone deles,
ter de alguém da família, né? Então, a gente tem que ter contatos. Num caso de emergência, a gente tem que ter ali, no mínimo, 2 contatos. Importante também que filhos, eventualmente, se for o caso, levem os pais ou as mães lá para poder fazer essa ficha, para poder começar essa participação, né, Silvana? Isso. É muito legal a família estar junto, né? Até mesmo conhecendo o espaço, conhecendo o que é ofertado, porque nós somos referência no nível de estado. Ter o centro de convivência, que a maioria dos municípios são clubes, né, onde eles vão lá só para jogar, não tem uma atividade física, não cuida da saúde. E o centro de convivência hoje, eu vejo ele como... Ele ajuda... Além, né, da atividade física, ela promove uma qualidade de vida que... Ele não deixa o idoso ansioso, com depressão. Ele ajuda na qualidade de vida. E onde ele vem combatendo muitas doenças, né? Para os idosos. Que bom. Sigo falando aqui com a Silvana Milan, que é a coordenadora do Centro de Convivência de Idosos. E a gente não teve nem a oportunidade de fechar contigo, Silvana, e o ano de 2022. Como é que foi, na sua avaliação, as atividades desse espaço? Marlene, a gente avalia com muito otimismo, né? Pela recuperação deles. Né? Nós recebemos muito depoimento de idosos que estavam com bastante dificuldade para caminhar, para dormir. Por ter ficado parado demais na pandemia? Isso. E a gente fechou o ano com uma avaliação assim gratificante. Que bom. Isso é muito importante ver que dá resultado o trabalho, acaba sendo feito, é sempre feito com amor, mas acaba a equipe toda se dedicando mais. Antes disso, deixa eu mandar um abraço, antes que eu esqueça aqui, mandar um beijo para a Georgina, né, que está sempre ouvindo a gente, e a mamãe dela, Maria Pipoca, que mandou um abraço para a Silvana aqui. Obrigada. É uma das suas idosas lá ou não? Isso. Sua convivente, que bom, né? Muito bom. Silvana, em relação a esse 2023, 2022 ainda foi um ano de saída da pandemia, não deu para fazer tudo, eu acho que vocês imaginavam, né? Não, ficou muito trabalho a ser feito, né? Com eles, até mesmo nós não, para esse ano, a gente quer, né, tá na programação, nós vamos realizar como concurso de pratos variados, que é um dos mais esperados, onde as idosas, elas fazem o prato aquelas e depois comidinhas de vovó, que delícia. E concorre a prêmios, né? Muito então bom. Vem aí o concurso, também as Olimpíadas da Terceira Idade, que é uma competição entre eles nos jogos, e com uma novidade aí, né? Resgatando o Túnel do Tempo. Túnel do Tempo. Onde as pessoas, as crianças, os jovens, eles vão ao centro de convivência para sentir como é o dia a dia do idoso. Olha. Então, vai ser muito legal, né? Então, a gente já gostaria de quem tem interesse já, né? Vai ser agendado as visitas. Vai ter durante que fazer uma um mês, inscriçãozinha, né? Lá para poder participar, para sentir realmente como é a vida de um idoso, é isso? Isso. Já foi feito isso aqui? Já foi feito alguns anos atrás, né? E agora a gente vai trazer de volta. Onde a gente coloca peso nas pernas das pessoas, para as pessoas subir escada. Então, assim, a pessoa vai sentir realmente como ser idoso naquele dia. Muito bem, Isso é importante, que às vezes falta o entendimento. A gente falava em off aqui que tem os ônibus para levar o pessoal lá, vamos até já falar sobre isso, mas às vezes dentro do próprio ônibus, a criançada, o adolescente não tem ideia do que é ser um idoso e por isso às vezes não levanta para deixar a cadeira para o idoso, para a idosa, né, Silvana? Isso daí é triste, né? A gente recebe constantemente, né, reclamações dos idosos, porque eles não têm, né, aquela... ficar em pé, né, muito tempo, qualquer quebra-mola que passa, qualquer, né, do ônibus, ele pode derrubar, como já, né, aconteceu. Então, as pessoas mais jovens precisam conscientizar, né, principalmente os adolescentes. Que se tiver idoso, é a legislação, acima de tudo, que fala. A gente precisa respeitar. Eles têm prioridade e, nesse aspecto, também tem. Como é que fica, Silvana, para quem mora lá no bairro, longe do centro de convivência, que é aqui perto do Bombeiro, no centro, para vir? É o transporte coletivo que eles fazem uso? Isso, é o transporte coletivo. Há anos atrás, a gente tinha um ônibus, né? Próprio.
Mas devido à cidade crescer muito, o número de idosos também, né? Sim. Nós fechamos o ano passado com 800 idosos sendo atendidos. É muita Então, gente. não tem como eles pegar o ônibus, entrar no ônibus meio-dia e vai chegar no centro de convivência 2h30, 3h da tarde, né? Então, com o transporte coletivo, eles conseguem chegar todos praticamente no mesmo horário. Saindo de onde quer que seja. E o ônibus deixa lá na porta, você falou? Isso, no período da manhã, né, e no período da tarde, nos 2 períodos. Pode pegar o ônibus perto, no ponto mais próximo da sua casa e ir até o centro de convivência. Isso. Só informar lá para o motorista, ou se informar. E idoso também não paga ônibus, né? Não. Tendo a carteirinha, Isso. como é que funciona isso? Só comprovar a idade. Né? 60 anos 60 acima, anos. já está liberado. E os idosos que são mais debilitados, né? Esses é passado por uma avaliação das técnicas da Secretaria de Assistência Social. Esses, eles têm o transporte, que é o carro, né? Esses, então, o carro busca Será eles. providenciado Isso, se for necessário. né? Muito bem. Mas aí eles têm a gente tem todo um critério, né, a ser cumprido. E os idosos da Poranga, né, do assentamento Jonas Pinheiro e também do Casulo, o transporte busca eles 2 vezes por semana. Para fazer as atividades. Isso, né? inclusive até já quero convidar eles que sexta-feira, né, eles já ficam esperando, né, nos pontos que nós vamos buscar eles sexta-feira à tarde. Para o matinê, no caso. Para o matinê e também já para fazer o recadastramento. Ah, muito bem, para o recadastramento. Chegou uma perguntinha aqui, diz a pessoa ouvinte o seguinte: bom dia, minha avó veio morar aqui em Sorriso em outubro, fez inscrição. Será que precisa ir atualizar também? Precisa, sim. É importante que É vocês importante. tenham dados atualizados de cada Isso. Até mesmo para os nossos relatórios, né, semanal, mensal, né? Então, a gente precisa que vá e leve os documentos. De repente, a pessoa faltou algum tipo de documento, né? Então, a gente precisa que eles retornem. Quais documentos tem que apresentar, Silvana, para não precisar fazer 2 viagens? CPF, RG, o cartão do SUS é muito importante, né? A carteira de vacina e uma foto 3x4. A foto 3x4, se não tiver, não é necessária, a gente tira na hora. Faz lá com o Isso. digital. Que bom. Qual é o horário de atendimento de vocês para isso e até quando vão essas inscrições, Silvana? É das 7 horas às 11 e depois à tarde das 13 às 17 horas. Então, nós temos do dia 23, né, que foi ontem, até dia 3, para atualização dos cadastros e a entrega das fichas médicas, né? Para dia 6, a gente já retornar, né, com tudo prontinho. Se caso, né, vir alguém que não conseguiu, que a gente sabe que tem muitos idosos doentes, outros estão viajando, aí depois, no segundo momento, a gente, né, faz a entrega, a ficha de avaliação para eles. Muito bem. Silvana, o que você diria aí para quem está nos ouvindo, que não é idoso ainda, mas que tem um pai, uma mãe idosa lá? Incentivar, né, os nossos idosos a participar, principalmente os que estão mais distantes, né, nos bairros, que é só procurar, né, o transporte coletivo, de ir até o centro de convivência. Às vezes, aquele idoso que está ali em casa, que não quer ir. Então, incentive ele, né? Que indo até o centro de convivência é um momento de estar interagindo com os outros idosos. E nós temos também o serviço de convivência, que é ofertado na sexta-feira, onde faz uma interação entre os idosos. Então, o idoso ele participa 2 vezes por semana das atividades, né? Cada das um atividades deles, físicas, 2 2 vezes por semana, tanto no período da manhã como no período da tarde. E na sexta-feira é um momento de interação entre eles, entre todos os grupos, com matinê, com o serviço de convivência, com as palestras motivacionais, com as temáticas. Cada sexta-feira é ofertada uma temática diferente. Está perguntando aqui como é que faz para participar. Ele disse que a esposa já tem 62, ele tem 56. Pode ir o casal, mesmo ele sendo aposentado, não tendo 60 anos ainda? Pode. Ele só não vai participar das oficinas, por exemplo, da hidroginástica e da academia. Ele, que não tem, né? Mas ele vai participar da Zumba Gold, que é ofertada no saguão, né? Que tem o período dos jogos, das viagens, quando tiver alguma viagem em outros municípios.
aí ele pode estar acompanhando ela também. Precisa fazer esse mesmo procedimento, procurar vocês primeiro com esses documentos para fazer a inscrição. Isso. Muito bem, eu estou aqui adiantando, se eu puser as perguntas no ar, demora bastante. A pessoa diz que mora em Primaverinha, tem uma sogra bem comprometida com Alzheimer. Está perguntando se tem transporte para levá-la sem ser o ônibus, porque ela tem muita dificuldade de embarcar no ônibus. Primaverinha, nós estamos aguardando uma avaliação, né? Uma lista de quantos idosos que querem participar das atividades do Centro de Convivência. Então, eu peço que procure lá a subprefeitura, né? E coloque lá, faz o cadastro, lá tem a ficha de cadastro lá, e nós recebendo essa ficha de cadastro vai ser avaliado cada caso. Vocês precisariam de um volume maior, de repente, para poder atender. Isso. Em relação à vacina Covid, chegou uma pergunta aqui, o seguinte, tem uma vozinha idosa que não tomou nenhuma vacina, não quer tomar, diz que não vai tomar vacina contra a Covid. Pode participar ou não? Então, isso daí, nós começamos, né, após pandemia, a gente pegou a carteira de vacina de todo mundo, né, a gente tem lá no Centro de Convivência, isso aí é um caso que a gente vai passar para a Secretaria de Saúde, né? Para analisar. Para analisar, tá? Não dá para responder no ar Não. aqui. É complicado. Até porque pode pôr outros em risco. Então, isso. Tem que pensar bem mesmo, né? Na verdade, é um caso para eles conversarem lá em casa. Verdade. Né? Porque a própria pessoa está em risco. Verdade. Muito bem, Silvana. O que mais é importante a gente dizer aí? Nosso tempo já está caminhando aí para o final da entrevista. Em relação a esse ano de 2023, a expectativa, então, positiva de vocês para o trabalho. Com certeza, Marlene. A gente gostaria, assim, da participação mesmo dos idosos, né? São muitas atividades que são ofertadas. Então, a gente precisa deles, né? Para conseguir realizar as atividades, nós precisamos ter a presença deles lá, né? Então, tem a aula de canto de coral, que é toda sexta-feira também. Delícia. Então, assim, quem não gosta de fazer, né, uma atividade, faz outra. Então, o Centro de Convivência é para todos que tenham acima de 60 anos, né? Não importa a religião, não importa a cor, né? Então, eu peço assim, que não fique em casa, às vezes achar, eu não vou porque eu não tenho um carro, eu não tenho um transporte. Não, o Centro de Convivência é para todos, né? Então, que venha fazer parte dessa família que é o CCI. Muito bem, até sexta-feira agora já, para essa atividade da dança lá, enfim, da matinê, não precisa estar inscrito ainda, né? Pode não, participar. Ainda não. A gente precisa estar inscrito somente para as atividades físicas, né? Então, a partir do dia 6 que vai retomar. Que vai retomar. Obrigada, Silvana. A gente está às ordens aqui na Sorriso FM, sempre que vocês precisarem lá para informar essa galera toda, essa galera linda, né, dos 60 a mais. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Marlene. E também quero convidar você, né, para conhecer, né? Vamos lá, com lá uma certeza. tarde dançar com eles. Você será sempre muito bem-vinda. Vai ser um prazer enorme. Sexta-feira, que hora que começa para quem está nos ouvindo lá? Às 14 horas. 2 da tarde nesta sexta, então já tem baile lá no Centro de Convivência. Isso.